Imagine um assassino que matou mais de 300 crianças e simplesmente desapareceu. Um homem que, mesmo após confessar seus crimes horrendos, foi solto e nunca mais foi visto. Ele pode estar vivo até hoje, escondido em algum lugar da América Latina. Esta é a história real de Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes, um dos serial killers mais cruéis da história. E o mais assustador, ele pode nunca ter parado. Pedro Alonso Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948, na Colômbia. Sua infância foi marcada por extrema pobreza e violência. Ele era o 7º de 13 filhos e cresceu em um ambiente hostil. Sua mãe, uma trabalhadora do sexo, o criou sozinha após a morte do pai. Desde pequeno, Lopes foi exposto a um mundo cruel, onde testemunhou atos violentos e viveu em condições precárias. Aos 8 anos, Pedro foi expulso de casa pela mãe após ser flagrado tocando sua irmã mais nova de forma inadequada. Sozinho nas ruas de Bogotá, ele sobreviveu pedindo esmolas e cometendo pequenos furtos. Foi nessa época que ele foi encontrado por um homem que lhe ofereceu abrigo. No entanto, essa aparente bondade se revelou um pesadelo, pois Lopes foi abusado sexualmente por esse estranho. Esse evento moldou sua visão de mundo e alimentou seu ódio contra a sociedade. Algum tempo depois, ele foi acolhido por uma família americana que lhe deu abrigo e a chance de estudar. No entanto, ele acabou fugindo após ser molestado novamente por um professor. Na adolescência, Lopes começou a cometer crimes mais graves. Foi preso por roubo de carros aos 18 anos e, na prisão, teria sido estuprado por outros detentos. Como vingança, matou 3 de seus agressores com uma arma improvisada. Esse evento foi um divisor de águas para ele. Ao sair da cadeia, decidiu que sua raiva deveria ser canalizada contra garotas jovens, a quem via como vítimas fáceis. Durante os anos 1970 e 1980, Lopes viajou por diversos países da América Latina, como Colômbia, Equador e Peru. Ele atraía suas vítimas, geralmente meninas entre 8 e 12 anos, oferecendo presentes ou promessas de segurança. Depois, levava-as para locais isolados, onde cometia os crimes de forma brutal. Em 1980, Lopes foi capturado no Equador depois que uma tentativa de sequestro falhou. Na delegacia, confessou ter matado mais de 300 meninas, detalhando seus métodos com frieza assustadora. Ele afirmou que gostava de matar ao amanhecer e que via suas vítimas como anjos inocentes que ele libertava do sofrimento. As autoridades inicialmente duvidaram de suas confissões, mas após levá-lo a locais onde dizia ter enterrado corpos, encontraram evidências de seus crimes. Lopes foi condenado a apenas 16 anos de prisão no Equador, pois esse era o tempo máximo permitido pela lei do país na época. Em 1994, Lopes foi libertado por bom comportamento, um fato que gerou indignação mundial. Ele foi imediatamente deportado para a Colômbia, onde foi preso novamente por assassinato, mas libertado pouco tempo depois sob fiança. Desde então, desapareceu sem deixar rastros. Em 2002, rumores indicavam que ele poderia estar novamente ativo, cometendo crimes na Colômbia ou em outros países vizinhos. Até hoje, não há confirmação de seu paradeiro. Se ainda estiver vivo, ele teria mais de 75 anos. Pedro Alonso Lopes é um dos serial killers mais cruéis e enigmáticos da história. Sua vida foi marcada por abusos, violência e uma sede insaciável por morte. O fato de nunca ter sido verdadeiramente punido por seus crimes levanta questões sobre o sistema de justiça e a impunidade em alguns países. Seu paradeiro continua sendo um mistério e o mundo ainda se pergunta: o monstro dos Andes está vivo e à solta? Imagine ir ao médico para uma consulta de rotina e nunca mais sair de lá com vida.
Agora, imagine que esse médico era uma pessoa respeitada, admirada na comunidade, e ninguém suspeitava que ele escondia um segredo terrível. Ele era um assassino em série. Essa é a história de Harold Shipman, um dos serial killers mais letais da história, cujos crimes passaram despercebidos por décadas. Como ele conseguiu enganar tão bem? E quantas vidas ele realmente tirou? Fique até o final para descobrir os detalhes sombrios desse caso impressionante. Harold Frederick Shipman nasceu em 14 de janeiro de 1946, em Nottingham, Inglaterra. Ele era o segundo de 3 filhos de Vera e Harold Shipman. Desde cedo, ele se destacava como um menino inteligente e atlético, com boas notas na escola. No entanto, sua infância foi marcada por um evento trágico que, mais tarde, influenciaria sua vida e seus crimes. Sua mãe, Vera, foi diagnosticada com câncer de pulmão quando ele era adolescente. Durante sua doença, ela recebia doses regulares de morfina para aliviar a dor. Shipman observava como a droga fazia sua mãe se acalmar e, eventualmente, partir de forma tranquila. Esse evento teve um impacto profundo nele, despertando um interesse em medicina e, mais especificamente, no poder das drogas opiáceas sobre a vida e a morte. Depois de se formar em medicina pela Universidade de Leeds, em 1970, Shipman iniciou sua carreira no Hospital Geral de Pontefract. Logo, ele conseguiu um cargo como clínico geral em Todmorden, West Yorkshire. No entanto, sua carreira sofreu um revés em 1975, quando foi descoberto que ele estava prescrevendo petidina para si mesmo, um analgésico opiáceo altamente viciante. Ele foi multado e obrigado a passar por reabilitação, mas surpreendentemente não perdeu sua licença médica. Em 1977, Shipman conseguiu um novo emprego como clínico geral em Hyde, uma pequena cidade próxima a Manchester. Ele rapidamente reconstruiu sua reputação e se tornou um médico confiável e respeitado pela comunidade. O que ninguém sabia é que por trás de sua fachada de profissional dedicado, ele havia começado sua terrível jornada como assassino em série. A técnica de Shipman era macabra e meticulosa. Ele administrava doses letais de diamorfina, uma forma farmacêutica da heroína, em pacientes idosos, frequentemente mulheres. Depois, falsificava os registros médicos para fazer parecer que a morte era natural. Como médico, ele tinha acesso irrestrito às drogas e podia manipular atestados de óbito sem levantar suspeitas. A grande maioria de suas vítimas eram idosas que confiavam plenamente nele. Ele escolhia mulheres que viviam sozinhas e não tinham familiares próximos para questionar as circunstâncias de suas mortes. Por mais cuidadoso que fosse, Shipman cometeu um erro fatal. Em 1998, Kathleen Grundy, uma ex-prefeita de Hyde, foi encontrada morta em sua casa após uma visita do médico. Shipman alegou que a causa da morte foi velhice, mas algo chamou a atenção de sua filha, Angela Woodruff. Angela, que era advogada, descobriu que um Novo Testamento havia sido criado recentemente, deixando toda a fortuna de sua mãe para Shipman. Suspeitando de fraude, ela levou o caso à polícia. O corpo de Kathleen foi exumado e, para horror de todos, revelou-se que ela tinha uma dose letal de diamorfina em seu organismo. A investigação se aprofundou e mais exumações foram realizadas. Os padrões nas mortes começaram a surgir, e Shipman foi preso em 7 de setembro de 1998. O julgamento de Harold Shipman foi um dos mais impactantes da história britânica. Após 57 dias de audiências, em janeiro de 2000, ele foi condenado por 15 assassinatos e falsificação de documentos. Recebeu 15 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Porém, investigações posteriores revelaram que suas vítimas poderiam chegar a 250, tornando-o um dos assassinos em série mais letais da história.
Em 13 de janeiro de 2004, um dia antes de seu aniversário de 58 anos, Harold Shipman foi encontrado morto em sua cela na prisão de Wakefield. Ele se enforcou usando lençóis, levando consigo muitos segredos. Ele nunca confessou seus crimes, deixando as famílias das vítimas sem respostas definitivas. O caso de Harold Shipman mudou profundamente a legislação britânica sobre registros médicos e certificação de óbitos. Novas medidas de segurança foram implementadas para evitar que um profissional de saúde pudesse matar impunemente por tanto tempo. Shipman não foi apenas um serial killer. Ele foi um traidor da confiança que os pacientes depositam em seus médicos. Sua história é um lembrete assustador de que, às vezes, o perigo pode vir de onde menos esperamos.